Muitas vezes, o nosso participante pode verificar e falar: olha, mas essa parcela aqui é muito baixa, cabe no meu bolso. Mas a gente precisa lembrar que às vezes a parcela é baixa, mas ela é paga durante muito tempo. E isso pode trazer um custo final alto. As taxas, elas são públicas, elas podem ser consultadas no site do Banco Central. É importante sempre o participante, ao fazer essa decisão, que é uma decisão de longo prazo, podendo chegar até 120 meses, ou seja, são 10 anos de uma parcela que vai ser descontada no seu contra-cheque, é importante fazer essa comparação para a melhor tomada de decisão. Seja bem-vindo ao Prevcast Forluz, o podcast da Fundação, que apoia o participante na construção de um futuro seguro. Olá, seja muito bem-vindo ao Prevcast Forluz, o podcast da Fundação que apoia você na construção de um futuro seguro. Meu nome é Thiago Guimarães e hoje nós vamos tratar de um tema fundamental para o seu equilíbrio financeiro: como contratar empréstimo de forma consciente. Com tantas ofertas de crédito disponíveis no mercado, diferentes taxas, promessa de dinheiro rápido, como tomar a melhor decisão? E o mais importante, por que consultar a Forluz antes de contratar o empréstimo pode impedir que você perca dinheiro? Para falar sobre esse assunto com a gente, nós recebemos aqui dois especialistas no assunto: Thaís Vasconcelos, gerente de renda fixa, imóveis e empréstimos na Forluz. Seja muito bem-vinda, Thaís. Obrigada, Thiago. É um prazer estar aqui hoje. E Leonardo Rocha, analista de empréstimos na Forluz também. Leonardo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Thiago. Prazer aqui falar desse produto que é tão bem querido, né, pelos nossos participantes. Exatamente. Bom, então para a gente começar com a Thaís. Thaís, com tantas ofertas de crédito disponíveis no mercado, né? O que o participante deve considerar antes de contratar o empréstimo? Então, Thiago, atualmente há muitas ofertas de crédito disponíveis no mercado. E isso é bom, porque também, vendo pelo lado positivo, né, aquele que precisa tomar crédito, ele vai verificar qual que é a melhor condição. Mas, ao mesmo tempo, é necessário avaliar se aquele empréstimo ele é realmente necessário e se aquela parcela cabe no bolso. Então, é preciso conciliar essas questões. E quando se tem muitas ofertas de crédito, o que que a gente precisa avaliar? O custo. Muitas vezes, o nosso participante pode verificar e falar: olha, mas essa parcela aqui é muito baixa, cabe no meu bolso. Mas a gente precisa lembrar que às vezes a parcela é baixa, mas ela é paga durante muito tempo. E isso pode trazer um custo final alto. Então é preciso ter muita cautela. Por fim, é necessário ressaltar que é necessário fazer uma análise das ofertas que estão disponíveis no mercado, verificar o menor custo e o que a gente chama, né, de avaliar o custo efetivo total, é o que você realmente está pagando. Então, necessitou de um empréstimo, avalie as opções disponíveis no mercado, a gente vai falar um pouco mais para frente no sentido de consulta Forluz, vamos comentar aqui sobre o que a gente tem disponível, né, de crédito hoje para o nosso participante, estamos sempre também disponíveis para falar sobre o assunto. Beleza, Thaís. Bom, em que situações o empréstimo pode ser uma ferramenta estratégica, né, uma ferramenta financeira estratégica para o participante, e quando ele deve deixar essa opção em último caso, né, como um último recurso? Então, Thiago, hoje a gente precisa pensar que o crédito, ele também é uma ferramenta importante, porque pode surgir o imprevisto, pode acontecer também de termos algumas dívidas mais caras, uma reorganização financeira, quando você quer juntar várias dívidas de custo mais alto e contratar um empréstimo com custo menor. Então, o empréstimo, ele deve ser visto também como algo estratégico e também quando for algo momentâneo, é uma oportunidade de algo que surgiu, que em breve eu vou conseguir fazer o pagamento e ali vai ser uma oportunidade. Então, é um empréstimo de forma estratégica. E o outro ponto, né, que a gente precisa tomar cuidado é a cautela. Avaliar sempre se cabe no bolso aquela prestação antes de fazer a contratação. Sempre fazer uma análise, planejar, né, e contar com a Forluz para isso. Bom, agora a pergunta para o Leonardo. Como a gente acabou de falar, né, a importância de sempre procurar a Forluz antes de contratar um empréstimo. Por que essa orientação é tão importante, Leonardo? Legal, Thiago. Bom, existem muitas opções no mercado. É importante o participante sempre procurar as opções que ele tem acesso. O produto de empréstimo Forluz ele é muito competitivo frente às opções de mercado. Comparando o nosso produto chega até 120 meses a uma taxa de 0,60 com correção pelo IPCA. Para participantes ativos, podemos fazer um paralelo de comparação com um produto criado em março do ano passado, do crédito do trabalhador. Esse produto chega até 96 meses e tem praticado atualmente uma taxa em torno de 3,90, muito superior ao nosso 0,60 mais IPCA. Para os participantes assistidos e pensionistas,
É também um prazo de 96 meses, que gira em torno de uma taxa de 1,80. Ao comparar esse produto ao empréstimo Forluz, esses dois produtos ao empréstimo Forluz, é possível perceber a diferença, né, e qual é o ganho que o participante Forluz tem ao contratar o nosso produto. As taxas, elas são públicas, elas podem ser consultadas no site do Banco Central. É importante sempre o participante, ao fazer essa decisão, que é uma decisão de longo prazo, podendo chegar até 120 meses, ou seja, são 10 anos de uma parcela que vai ser descontada do seu contra-cheque, é importante fazer essa comparação para a melhor tomada de decisão. Vamos voltar a pergunta agora para Thaís. Thaís, quem pode solicitar o empréstimo Forluz? Todos os participantes podem solicitar? Existe algum limite, algum critério de elegibilidade? Como que funciona? Então, Tiago, todo participante pode solicitar o empréstimo Forluz desde que obedecidos alguns pré-requisitos. É necessário verificar, né, como que está o comprometimento de renda deste participante. E hoje existe uma questão legal, um dispositivo legal chamado margem de concessão. E ela pode variar se é um participante ativo ou assistido. Para o participante ativo, por exemplo, a gente precisa levar em consideração também a questão de outros empréstimos contratados em outras instituições financeiras. Então, é necessário verificar, e nós fazemos isso mensalmente, atualizando os limites de empréstimo, verificando se houve contratação de mercado e atualizando essa margem de contratação. E um outro ponto importante também, que a gente avalia, que a gente chama de reserva, que é o quanto de saldo o participante já acumulou. Então, o valor solicitado de empréstimo, ele não pode ser superior a 50% do que ele tem hoje de reserva. Então, estes são os pré-requisitos que nós avaliamos, mas tudo isso está disponível em vários canais que nós temos hoje para que o participante possa consultar e fazer simulações. Então, o participante que acabou de chegar na Forluz, ele tem um limite de crédito um pouco mais limitado. Seria isso? Então, Tiago, o nosso regulamento de empréstimo, ele traz uma questão que a gente chama de carência. Para que o participante consiga contratar o empréstimo, ele precisa de ter no mínimo 12 meses de contribuições para o plano. A partir das 12 contribuições, ele pode, sim, já ter acesso e avaliando também os outros pré-requisitos, como a margem de concessão e o comprometimento da renda. Ok, Thaís. Leonardo, então o participante entendeu que o empréstimo faz sentido para ele nesse momento. Como que funciona o passo a passo para fazer a contratação? Em quanto tempo, em média, por exemplo, o recurso é disponibilizado para o participante? Legal. O processo é muito rápido, ele é ágil, muito simples e autoexplicativo. O participante pode simular em todos os canais da fundação, na sua área logada, no aplicativo e também pelo Bolt, que é o nosso assistente virtual, que ele pode ser acessado tanto pelo WhatsApp, tanto na página institucional da fundação. Uma vez acessado qualquer um desses caminhos, vai ter uma primeira tela, onde o participante vai ter de aceitar os termos, né, da simulação. Numa segunda tela, ele vai simular o valor que faz sentido para ele naquele momento. Lembrando que, se ele já tiver um empréstimo em andamento, esse valor será abatido na liberação, né, do valor que ele está simulando. Nessa mesma tela também é disponibilizada qual é a previsão do crédito. O crédito ele ocorre semanalmente. Então, caso o participante peça numa semana, né, sem um feriado, né, então uma semana que está com segunda, sexta liberada, se ele pede até a terça-feira, na sexta-feira ele já consegue esse crédito. É importante lembrar que em algumas semanas pode haver variação desse fluxo e existe um calendário na área logada onde ele pode fazer a consulta da programação do mês inteiro. Nessa tela também é possível já ter uma noção de qual é o valor de parcela e qual que é o prazo que ele possa simular. Às vezes ele vai pedir um valor que faz sentido um prazo menor ou faz um prazo maior. Numa próxima tela haverá a confirmação, né, dos dados. Então qual vai ser a taxa cobrada, qual é o líquido, qual é a previsão da parcela. E nessa mesma tela o participante também irá digitar os dados bancários para que a fundação faça o crédito. Lembrando, tem que ser uma conta corrente de titularidade do participante e não pode ser uma conta benefício. Na sequência, o participante abrirá, né, clicará um link aonde ele irá ser redirecionado para a nossa plataforma de assinatura digital. É um processo muito simples, muito autoexplicativo, e caso o participante tenha qualquer tipo de dúvida durante toda essa jornada, nós recomendamos que ele entre em contato com nossos canais de atendimento, né, temos um time dedicado que possa apoiar ele nessa jornada. A gente possui também um passo a passo, né, o passo a passo que você explicou pra gente agora. O participante que quiser acessar, a gente vai deixar o link na descrição do vídeo, tá bom?
Bom, e depois a contratação? Como que o participante faz o pagamento desse empréstimo, né? Como que ele vai pagar as parcelas, o desconto é feito de forma automática, como que funciona? Sim, é automático. Uma vez contratado em um mês, a primeira parcela será cobrada no mês subsequente a esse crédito. O valor ele é descontado tanto na folha do participante ativo ou do nosso participante assistido, nosso, ou também a nossa pensionista. Eh, e respeita, obviamente, a margem consignável, né, que o participante tem, né, disponível. Uma vez descontado, né, ele precisa de acompanhar o fluxo desse contrato. Nós recomendamos que ele acesse constantemente a área logada, porque em alguma situação pode ser que a gente não consiga fazer o desconto. Como, por exemplo, um mês de férias, uma situação que o participante tem algum tipo de afastamento, né, de licença médica, ou algum desconto prioritário que entre na folha do participante. Quando existir uma situação que a parcela não possa ser descontada, a fundação ela fará, né, a comunicação aos dados cadastrais que eles têm conosco. Então é importante que ele mantenha o seu telefone e o seu e-mail cadastrado, né, atualizado junto à fundação, né, para que a gente seja efetivo nessa comunicação. Caso algum valor fique em atraso, nós disponibilizamos de uma plataforma onde ele mesmo pode fazer a emissão do boleto, tá, para a regularização desse valor. Legal. Então, lembrando mais uma vez a importância de manter os dados cadastrais atualizados, que foi o tema do nosso penúltimo episódio, né? Bom, Leonardo, e aí caso o participante tenha alguma oportunidade, né, sobrou algum dinheirinho ali, ele consegue fazer algum tipo de amortização, de antecipação das parcelas? Consegue sim. É um processo também ágil, totalmente automatizado, ele mesmo faz na sua área logado. Ele pode fazer uma antecipação que é reduzir o prazo do contrato de trás para frente. Então, as últimas parcelas eram quitadas, reduzindo o prazo do contrato. E, consequentemente, haverá uma redução da incidência de juros, né, pelo abatimento do saldo devedor. Uma outra oportunidade será a amortização, ou seja, é um instrumento, né, que o participante ele escolhe para reduzir o valor de parcela. Em ambos os processos, como existirá o abatimento do saldo devedor, o participante tende a pagar uma carga de juros menor. Então, sempre que o participante ele tenha a disponibilidade de fazer, nós recomendamos que o faça, né, pensando no seu planejamento financeiro. Tanto a antecipação, a quitação, o boleto de pagamento de valores em atraso ou quitação, são opções que estão dentro da área logada do participante, basta ele, né, selecionar o seu contrato, né, buscar o botão, né, que faça esse movimento. Então é um processo muito, muito tranquilo dele seguir. Bom, então como você viu, um empréstimo pode ser uma ferramenta útil quando bem planejado, mas também pode trazer prejuízos caso não seja contratado sem a devida análise ou comparação. Por isso, antes de fechar qualquer proposta no mercado, vale a pena consultar a Forluz, fazer uma simulação e entender se essa é a melhor decisão para o seu momento financeiro. Nesse caso, planejamento e conhecimento são seus maiores aliados. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente no 0800 090 9090 ou no Fale Conosco disponível no nosso site. O endereço é institucional.forluz.org.br. Thais Leonardo, muito obrigado pela presença e por ter trago esses esclarecimentos aqui para a gente, para os participantes. Nós agradecemos o convite, deixamos aqui algumas reflexões para os nossos participantes e estamos à disposição caso tenha restado ainda alguma dúvida, contem conosco. Obrigado pela oportunidade. Nosso time está à disposição de atender o nosso participante. Caso ele tenha alguma dúvida, que queira inclusive falar com o time de especialistas da área de empréstimo, ele pode marcar uma reunião, né, com o nosso time e a gente fica à disposição para atendê-lo. Obrigado. Obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Continue seguindo a Forluz nas redes sociais. Inscreva-se no nosso canal no YouTube. E lembre-se de ativar o sininho para que você receba a notificação quando a gente lançar um novo episódio. Até a próxima!